Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa Auto Systems. Como todos vocês já sabem, eu me chamo Dairo Malencieffer e estou acompanhando vocês nesse módulo básico para iniciante. Hoje a gente vai dar início à nossa 13ª aula do nosso módulo de desenvolvimento básico. E recapitulando a aula anterior, a gente entrou no assunto de Client Actions, né? A gente verificou lá, a gente começou a ver o que são as Client Actions, como elas são chamadas e executadas. Os elementos que podem executar uma ação, lembra? Inputs, botões, links, drop-down, region button, group button, checkbox, diversos elementos que podem chamar uma ação, podem ser executados uma ação, não só através de links e botões, certo? Eu citei alguns exemplos, né, utilizando como seria executando através desses elementos, e a gente deu início à explicação sobre aqueles elementos que ficam no menu da nossa Client Action, certo? E a gente também iniciou o nosso exemplo que a gente queria desenvolver, né, mas não deu tempo, e aí a gente vai dar continuidade nessa aula aqui. Então, nessa aula a gente vai continuar falando sobre as Client Actions e eu vou explicar para vocês quais são e qual a função dos principais, tá? Dos principais elementos que a gente utiliza para criar, para desenvolver, para fazer a nossa ação executar, certo? Vou dar alguns exemplos e executando essas ações através de links e botões, né? E a gente vai dar continuidade também no nosso exemplo que a gente iniciou na aula passada. Beleza? Antes da gente terminar aquele exemplo que a gente iniciou na aula passada, o que eu quero fazer? Eu quero explicar para vocês um pouco das funções que a gente tem aqui no nosso menu lateral esquerdo. Não vou conseguir explicar tudo, tá? Não vou conseguir explicar tudo porque tem algumas coisas aqui que são um pouco avançadas e teria que ter um exemplo assim muito grande e tem coisa aqui que levaria uma aula só para apresentar para vocês. Mas tem bastante coisa aqui desses itens que são avançados que a gente não depende deles para construir uma aplicação básica. Então, não é interessante a gente entrar no assunto agora. Mas o principal, o básico e o que a gente mais vai usar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, na aula passada, a gente criou essa ação, né? E eu deixei aqui só uma mensagem de sucesso, certo? Antes da gente concluir aqui, antes da gente fazer mais alguma coisa, eu vou passar para vocês aqui explicando mais ou menos o que é algumas coisas aqui. Nem eu falei, eu não vou explicar tudo, mas o básico e o principal que a gente vai utilizar, eu vou passar por eles. Então, de primeiro aqui, a gente tem o start, né? O start, eu expliquei para vocês mais ou menos o que era o start, é o início do fluxo, né? Muito raramente a gente vai puxar um start daqui, porque quando você cria uma ação, ela já vem com start, certo? E não se pode colocar dois start aqui, o sistema não permite. Se eu puxar outro start para cá, já tem um erro. Mesmo se eu fizer um fluxo, puxar um end e finalizar esse fluxo sem nada, ele já me deixa com erro. A própria ação já alerta. Eu não posso ter dois starts numa simples ação assim, porque ela não sabe qual das duas vai executar, né? Então, como o intuito de uma ação é executar uma coisa, ela só precisa ter um start, certo? Então, o start ele é para isso, muito difícil mesmo você vai utilizar ele aqui, porque já vem. Quando você cria qualquer tipo de ação aqui, geralmente já vem. Então, tem aqui, eu acho que mais para substituir não, se você por um acaso excluir ou algo do tipo, se, sei lá, tem um fluxo aqui grande, eu vou excluir esse fluxo inteiro, mas geralmente a gente já não exclui start. Enfim, basicamente é para isso. A mensagem eu coloquei aqui uma mensagem de exemplo. Essa mensagem aqui é aquela mensagem padrão que aparece no topo da tela. Quando, sei lá, uma mensagem de erro, lembra que nas aulas de banco de dados, quando a gente estava vendo sobre as regras de deleção, aparecia uma mensagem vermelha com um monte de código de erro. Aquela ali é uma mensagem desse estilo aqui, entendeu? Ela tem alguns tipos de mensagem, que nem, por exemplo, esse aqui que eu coloquei aqui, eu puxei daqui, ela veio daqui. Eu vou colocar outro aqui do lado. Ela tem aqui algumas propriedades. O label é só para você colocar ali em cima ali, sei lá. Aqui não precisa de aspas, tá? Mensagem de erro para o usuário.
É só para você identificar, isso aqui não é mostrado, tá? Esse label aqui não mostra em lugar nenhum do sistema quando está sendo utilizado. É mais para visualização aqui dentro do estúdio mesmo. Se não tiver o label, ele puxa a mensagem, tá? Igual aqui, ó, sucesso. Aqui eu não tenho label. Então ele puxou o meu campo mensagem. Se eu colocar aqui, né? Se eu só escrever aqui mensagem de sucesso, ele substitui. Então o que manda primeiro aqui é o label, tá? Mas é só em desenvolvimento isso, não faz diferença. Isso aqui está lá para o seu sistema. A segunda aqui é a mensagem que vai aparecer lá na hora que essa mensagem for disparada lá para o usuário. No caso aqui eu coloquei sucesso, então a hora que essa ação for executada e ela chegar nessa mensagem aqui, ela vai descer uma mensagem escrita sucesso. O que você colocar nesse campo aqui, ó, de mensagem, é o que vai aparecer para o usuário na hora que essa mensagem aparecer lá. O tipo, a gente tem 4 tipos aqui, ó: info, success, warning e error. Tá? Qual que é a diferença? É a cor dessa mensagem. Né? Basicamente, por padrão já vem azul aqui, já vem setado como info, que é uma mensagem de informação. Né? Essa mensagem vai aparecer, aquela que a gente viu era vermelha, essa aqui vai aparecer em azul. Tá? Então, basicamente é utilizado para quando precisa mostrar uma mensagem de informação para o usuário. Por exemplo, preencha todos os campos para avançar. É uma informação. Então, você pode mostrar uma mensagem azul. Né? A success é a verde. Então, se você quiser mostrar uma mensagem verde, utiliza o type success. Geralmente é sucesso, registro cadastrado com sucesso, execução, ocorreu tudo ok, etc. Quando geralmente a gente usa para mensagens de sucesso. A próxima opção é warning. Warning, assim como o info, né, também pode se usar em ambos os casos. Por exemplo, igual o exemplo que eu dei do info, né, preencha todos os campos para avançar. Se você tem um formulário e o usuário não preencheu todos os campos, você pode dar uma informação ou você pode dar um warning também. Ele é amarelo. Ele vai aparecer a mensagem em amarelo. O texto que você escrever vai aparecer em amarelo. Né? Pode ser, por exemplo, preencha todos os campos para avançar. Pode ser uma mensagem amarela, pode ser uma mensagem de warning. Warning é meio que um alerta, né? E por último, o error. Error é a mensagem vermelha, que vocês já viram. Né? Geralmente a gente utiliza quando vai disparar alguma mensagem de erro para o usuário. Nesse caso, por exemplo, esse caso que eu dei de preencha todos os campos para avançar, também poderia ser uma mensagem de erro. Né? Vai do critério do seu desenvolvimento. Pode ser, vamos supor, o usuário queira avançar sem preencher algum campo. Pode ser uma mensagem de erro. Ó, precisa preencher todos os campos antes de avançar. Pode ser uma mensagem azul de informação. Pode ser uma mensagem amarela de warning. Entendeu? Então, tudo vai a critério do que na hora de você desenvolver. É bastante utilizado para mostrar mensagens de campos mandatórios, né, campos obrigatórios, por exemplo, o nome do usuário precisa ser preenchido. Geralmente a gente dispara uma mensagem de erro. Então essa é a função desse carinha aqui. Eu costumo utilizar bastante nos meus fluxos, né, para geralmente a gente alertar o usuário, ó, deu sucesso na sua execução, no seu preenchimento dos registros. Você quis criar um registro, deu sucesso na criação do registro. Ou deu erro na mensagem, deu erro na criação do registro. Eu disparo um alerta de mensagem, uma mensagem de erro para o usuário. Ou tem algum campo preenchendo. Ou vamos supor, sei lá, deu queda de internet, ou deu algum erro na hora de salvar a base de dados, algum problema do próprio banco de dados. Dispara uma mensagem de erro, dispara uma mensagem vermelha. Da mesma forma que foi disparada aquela mensagem quando a gente tentou fazer deletar aquele registro que a gente não podia deletar por causa da regra de deleção. Então aquilo era uma mensagem de erro, então fazia todo sentido ela ser vermelha, né? A gente utilizar essa mensagem do tipo vermelho. Próximo aqui, Run Client Action. O que é Run Client Action? Client Action, basicamente, a gente já viu aqui que é a nossa ação, certo? Essa aqui é uma Client Action, né? Se você ver aqui embaixo nas propriedades dela, ela está aqui, ó, o nome dela, Action 1, que a gente não alterou o nome, e ela é uma Client Action. Tá? Existe outro lugar também que a gente consegue pegar Client Action, nesse modelo React que a gente está desenvolvendo. Mas basicamente dentro de uma ação, eu posso chamar outra ação
do tipo Client Action, certo? Mesmo sendo uma ação de tela. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu criar uma nova Client Action, tá? Eu vou criar aqui, ó, adicionar Client Action. E eu vou escrever, o nome dela vai ser mensagem sucesso. Ela é uma ação que ela somente vai disparar uma mensagem de sucesso. O que eu vou fazer? Lá na nossa Action 1, tem aqui, ó, mensagem de sucesso. Eu vou clicar com o botão direito e vou cortar, eu vou tirar ela daqui, né? Eu recortei. É como se eu estivesse copiando, mas eu recortei ela daqui, ou pode dar um Ctrl X, tá? E eu vou clicar aqui, ó, e vou colar, dar um paste aqui, ó. Então, qual que é a função dessa ação? A função dessa ação é, quando ela for executada, ela vai dar o start, ela vai mostrar essa mensagem de sucesso e ela vai finalizar. Ponto. A função dessa ação, dessa Client Action, é somente isso. Beleza? Então, se eu voltar agora na nossa ação 1, o que eu posso fazer? Ao invés de eu colocar aqui, isso é só um exemplo, tá, gente? Não é muito comum fazer isso, exatamente isso que eu estou fazendo, mas eu estou utilizando de exemplo para vocês. Que eu poderia mostrar a mensagem direto na nossa ação 1, ou eu posso ter uma ação ali só para mostrar a mensagem e eu crio todo o meu fluxo. E aí eu vou pegar, eu posso tanto puxar ela daqui, como eu posso puxar ela daqui mesmo. Ó. Eu posso puxar ela daqui e colocar no meu fluxo. Entendeu? Ó, é uma ação, a minha ação 1, dentro do meu fluxo, está executando essa outra Client Action, que é a mensagem de sucesso. Se eu desfazer aqui e puxar ela aqui, ó, Run Client Action. Eu posso pegar aqui, ó, Main Flow, Client Actions, mensagem de sucesso. Eu posso selecionar ela aqui e ela veio para cá, da mesma forma. Entendeu? Eu vou tirar ela daqui. Eu vou deixar essa mensagem de sucesso aqui, que eu vou utilizar ela depois aqui para a gente utilizar no nosso exemplo. Run Server Action. Esse carinha aqui, que é uma ação de servidor, que é aquilo que eu já expliquei lá no início do nosso módulo, né? Quando o usuário faz uma requisição e ela chama o servidor. Geralmente, ações do servidor são essas aqui, ó. Ela tem até um desenho diferentezinho. Ela é um laranjado preenchido, né? A Client Action ela tem o contorno laranjado. Então, é fácil de diferenciar. Quando ela tem esse quadradinho não, essa bolinha toda preenchida, ela é uma Server Action. Ela é uma ação de servidor. A nossa ação aqui, ela é Client Action. Ela é uma ação de cliente, que assim como eu expliquei, ela executa aqui na tela. E um usuário, para chamar uma Server Action, através de um botão ou através de um input, né, igual eu mostrei para vocês, para chamar uma ação de servidor, é necessário uma Client Action. Então, é através da Client Action que a gente vai chamar essa ação de servidor. Né? Se eu quiser, por exemplo, criar uma ação para fazer algumas validações de campos, e depois injetar aqueles dados na base de dados, utilizando aquelas ações de tabela. Por exemplo, eu crio uma ação de servidor nova, e eu coloco todas as validações lá dentro, e lá dentro eu coloco a minha ação de tabela para criar um registro, criar ou atualizar, seja ele qual for. E beleza, eu criei essa Server Action, uma ação de servidor. Quando ela foi executada, através de uma Client Action, a Client Action estaria chamando essa ação de servidor, ela estaria fazendo uma requisição lá no servidor, estaria passando meus dados para dentro dela, através de parâmetros de entrada, e lá ela faria as validações e gravaria o nosso registro na base de dados. Então, eu puxaria isso aqui, a Server Action aqui, e eu selecionaria ela. Né? A gente cria ela aqui na aba Logic, tá? A gente ainda vai chegar lá, é só para mim contextualizar aqui, e aí ela apareceria aqui, entendeu? Para a gente selecionar. E eu, através disso, quando eu rodar esse botão, vamos supor que é um botão de salvar, esse botão de salvar vai executar a minha Client Action, que é essa aqui que eu estou agora, né? E dentro dessa Client Action, ela vai chamar essa ação de servidor enviando aqueles dados do meu formulário lá para dentro. E lá dentro eu vou fazer um outro fluxo, né? Que eu posso validar todos esses dados. Por exemplo, eu posso validar todos esses dados antes de injetar ele na base de dados. Eu posso verificar se algum campo está vazio, não só através do input. O meu input, lembra? O meu input eu tenho a propriedade de mandatório. Mas eu posso, e inclusive é muito recomendável, que se faça validações dentro da ação de servidor, certo? Porque é só para a gente
prevenir de que sejam enviados dados vazios mesmo, porque tem bastante gente maliciosa e tem gente que consegue burlar a validação do input. Então, a gente fazendo essa validação também dentro do servidor, a gente previne que algum dado vá incorreto para o servidor, por exemplo, para a base de dados, certo? Então, essa aqui é a Server Action. A gente vai estudar ainda sobre Server Actions, tá? Mais para frente a gente vai passar para a aba Logic e a gente vai criar Server Actions de exemplo, mas da mesma forma, quando a gente criar a nossa Server Action, para a gente chamar ela através de um botão, a gente precisa colocar ela dentro de uma Client Action, certo? Porque o usuário está aqui, ele clica um botão. O usuário ele está do lado do cliente, que ele está aqui, né, no computador. Ele clica um botão do lado do cliente, o navegador vai chamar essa ação de servidor para ser executada. Beleza? Quando a gente entrar nesse assunto da aba Logic aqui, vai ficar mais claro de eu conseguir explicar para vocês, mais fácil de eu conseguir explicar também, como que funciona essa parte de ação do servidor. Mas, basicamente, é um fluxo sim também, tá? Ele também tem um start, ele também tem um end. A diferença é que aqui a gente está executando algo diretamente no navegador e lá é uma ação executada dentro do servidor, certo? Então, passando para o próximo aqui, Refresh Data. Esse carinha aqui, ele serve... eu também não vou conseguir fazer exemplo aqui. Por quê? Porque a gente ainda não estudou sobre consultas. Quando a gente abre uma tela, por exemplo, a gente criar uma tela aqui de clientes, né? Clientes os registros de clientes da nossa empresa. Dentro dessa tela de clientes, eu preciso fazer uma consulta na base de dados para mim conseguir trazer os registros dos clientes, certo? E isso é feito através do aggregate, clicando com o botão direito na tela, ó, Fit Data from Database. Esse carinha aqui é que faz consultas, certo? Então eu vou ter uma consulta aqui dentro da minha tela. Se por um acaso, durante a execução de um botão, eu precisar fazer uma atualização naquela consulta, eu vou utilizar o Refresh Data e vou destinar ela, ó, se eu puxar ele para aqui, ele vai perguntar, ó, selecione, né? Selecione o data source. Ele está pedindo para mim selecionar a consulta que eu quero atualizar. A gente também viu isso aqui bem rápido, não sei se todo mundo vai lembrar, mas lembra daquele exemplo que a gente estava cadastrando um produto e a gente colocou um drop-down para executar uma ação, que o drop-down, a gente selecionava a categoria no nosso drop-down e abaixo a gente selecionava a subcategoria desse produto. E aí, não sei se você lembra, mas a gente colocou uma ação para ser executada a partir do primeiro drop-down, que era o da categoria. Quando a gente selecionava a categoria, seja ela de sala de estar, quarto, cozinha, banheiro, etc., ela executava uma ação e a gente tinha uma consulta para trazer as subcategorias filtradas pela categoria selecionada. Então, esse drop-down ele executava uma client action e a função dele era dar um refresh, era atualizar a consulta de subcategorias, porque ele estava filtrando pela categoria. Cada vez que a gente alterava a categoria, a gente precisava buscar as novas subcategorias, né? As subcategorias relacionadas à nova categoria que foi selecionada. A gente selecionasse a sala de estar, aquele drop-down executava a client action, dava um refresh na nossa consulta de subcategorias e trazia as subcategorias referentes à sala de estar. Se a gente trocasse e selecionasse quarto, por exemplo, ou cozinha, aquele drop-down executava novamente aquela client action, fazia esse refresh aqui naquela consulta e aquela consulta ia lá, buscava as novas subcategorias referentes a quarto ou a cozinha, seja ela como tenha sido selecionado, certo? Então, essa ação aqui, esse item aqui, né, esse elemento, serve para isso, serve para atualizar uma consulta que esteja aqui dentro da tela, beleza? If. Esse carinha aqui, ele é um pouquinho complexo, mas, basicamente, a gente já chegou a ver, bem rapidamente também, eu não expliquei muito sobre, mas eu só dei um overview, mas a gente utilizou ele em tela. Existe, basicamente, acho que três tipos, não é três tipos de ifs, é três formas de utilizar o if aqui, né? São as três mais comuns. É o if em tela, que é aquele if que eu mostrei para vocês quando a gente estava... A gente criou a tela de clientes, um dos exemplos, a gente criou uma tela de clientes,
E a gente colocou a listagem de endereços de clientes, lá em alguma aula anterior também sobre base de dados. E a gente colocou ali a nossa tabelinha mostrando a lista de endereços que era referente àquele cliente, certo? E a gente utilizou um if de tela para colocar uma condição para aquela tabelinha de endereços aparecer ou não, lembra? Então, por exemplo, se o cliente tivesse sido preenchido, se a gente estivesse entrando naquela tela de detalhes do cliente e fosse um cliente existente na base de dados, o if ele tinha uma condição, a gente tinha condição que era client ID diferente de nulo, por exemplo. Então, se o if caísse nessa condição, ele mostrava uma coisa. Se ele não caísse na condição, ele mostrava outra, que no caso essa outra não era nada. Então a gente tinha criado esse if para a gente esconder aquela tabelinha. Então o true, eu vou explicar já o que é o true. O true é o lado verdadeiro desse if, é o lado que bate com a condição. Se bater com a condição, essa condição é verdadeira, ela vai mostrar o que estava na janelinha true. Se não bater com a condição, ele vai mostrar o lado false daquele if. Então ele vai, que no caso nosso lá não tinha nada, então era para não mostrar nada mesmo. Se não batesse com a condição, não era para mostrar aquela tabelinha. Esse é o if de tela, é o if que a gente utiliza lá na tela. E tem o if também que a gente não chegou a ver, eu acho que a gente ainda não chegou a ver, que é o if inline. É um if que a gente escreve ele em linha. A gente escreve ele dentro do Expression Editor. É aquela janelinha que a gente utiliza para selecionar os objetos ou escrever um texto, alguma coisa assim, que é o Expression Editor. E existe uma forma de utilizar o if inline também. E aqui é o if do fluxo, né? O if que a gente utiliza nas ações, que ele tem tanto na Client Action como na Server Action também. E basicamente para que é o if? A tradução literal de if é se, né? Em português seria se, que é uma condição, certo? Se for tal coisa e bater com a condição, a resposta é verdadeira. Se não for, a resposta é falsa. Então, ele sempre retorna duas respostas. Quer dizer, ele só retorna uma delas, né? Mas são duas opções. Ou é true ou é false. Ou a condição é verdadeira ou a condição é falsa. Da mesma forma que é no if de tela. Então, dentro de um fluxo, ele é utilizado da seguinte maneira. Iniciou o nosso fluxo. Chegou no if, aqui dentro é colocada uma condição. Aqui dentro é colocada uma condição aqui dentro. Se é o if. Se a condição for verdadeira, o if vai levar o seu fluxo para um local. Ele vai tomar um rumo. Se a condição for falsa, ele vai tomar outro rumo. Por que ele está vermelho aqui? Porque falta a gente dar a perninha verdadeira dele. Então vamos supor. Um exemplo. Eu vou colocar um end aqui do lado mesmo. Aqui é o seguinte. Aqui a gente colocaria a condição. Certo? Seria uma condição que seria colocada aqui dentro. Se quando der start nesse fluxo e chegar nele, se aquela condição que a gente colocar aqui dentro for verdadeira, o if ele vai vir para esse lado aqui, ó. Ele vai tomar esse rumo aqui, tá vendo? Do true. E aí você vai colocar os elementos ali para executar alguma coisa. Se não bater com essa condição, ele vai seguir esse carinha aqui, esse caminho. Ele vai seguir para cá, certo? Então, por exemplo, um exemplo bem básico e bem rápido. Coloquei uma mensagem aqui e uma mensagem aqui, certo? E aqui eu vou colocar uma condição, sei lá. Eu vou escrever uma condição que ela não é válida porque eu não tenho... eu vou usar os parâmetros de entrada aqui ou a variável. Por exemplo, data. Um exemplo, data. Vou usar essa variável data. Não tem nada nela porque a gente não fez nada com ela ainda. Mas é um exemplo aqui que dá para a gente utilizar. Condição. Data. O valor que está dentro dessa variável data é menor do que hoje. Por exemplo, aí tem uma função que se chama purDate. PurDate. Isso aqui é uma condição. Ó. Vamos supor que o usuário precisasse preencher uma data. Melhor. Eu vou dar um exemplo melhor ainda. Ó. Vamos supor que esse aqui fosse uma data de nascimento. O usuário está preenchendo lá o formulário para colocar a data de nascimento dele. Então, o que eu colocaria?
Eu vou alterar isso aqui, ó, esse símbolo. Eu vou colocar esse símbolo aqui, ó, maior. O que quer dizer isso? A data, é um exemplo, tá, gente? A data que o usuário preencheu lá. Vamos supor, ele preencheu lá no formulário e ele clicou nesse botão para executar esse fluxo aqui. A data de nascimento. Deixa eu renomear ele aqui para ficar mais claro, mais fácil de entender. Ó. Vamos supor essa data aqui, nascimento, certo? Então, essa variável local, ela guarda a data de nascimento que o usuário tem que preencher ali num formulário fictício. Então, vamos supor, a data de nascimento que o usuário inseriu lá, que ele preencheu, é maior, isso aqui é símbolo de maior, é símbolo igual a gente estuda na escola mesmo, maior e menor. A data de nascimento preenchida é maior que hoje, isso aqui, current date, né? Data atual. Data atual, o próprio sistema, isso aqui é uma função que a programação pega o dia de hoje, né? Então, isso aqui retorna o dia de hoje. Se for amanhã, vai retornar o dia de amanhã. Se hoje for amanhã, ou se hoje foi ontem, vai retornar. Sempre vai retornar o dia atual que nós estamos. No caso, se, vamos supor, hoje é Natal, esse aqui vai retornar 25 de dezembro de 2022, por exemplo. Entendeu? Então, beleza. Isso aqui serve para a gente verificar a data de hoje. Deu start, clicou no botão, chegou aqui no if, o if está verificando o seguinte. O if é como se fosse uma pergunta. Pode ver que a gente não colocou nenhum ponto de interrogação, mas aqui no final ele colocou um ponto de interrogação. Ó. Porque basicamente ele está fazendo uma pergunta, certo? Então o que ele está se perguntando? A data de nascimento que o usuário preencheu é maior que hoje? Ou seja, ele preencheu uma data de amanhã para frente? Se é data de nascimento, não faz sentido, certo? O que acontece? Se ele preencheu uma data futura, não faz sentido ser uma data de nascimento, né? Ainda mais a data dele. Beleza, perguntou, a data de nascimento é maior que hoje? É maior que hoje. Ele preencheu uma data futura. Ele vai cair para cá, ó. Ele vai vir para cá e a gente pode mostrar essa mensagem. Uma mensagem de erro, por exemplo, dizendo, ó, entre aspas, essa mensagem, eu vou abrir aqui, vou dar 2 cliques. Essa mensagem seria, por exemplo, não é possível preencher uma data de nascimento futura. Ó, deu um ESC. Deu um ESC para fechar. Data de nascimento futuro. Tá. Agora vamos supor que a data de nascimento que ele preencheu é maior que hoje? Não. Ele preencheu para trás, então, né? Isso aqui é um exemplo bem fácil, mas tem como você fazer aqui um exemplo para verificar se ele tem maior de 18 anos, certo? Então, seria um if também, certo? A data de nascimento que ele preencheu é maior que hoje? Não, não é. É data anterior. Então, vai cair no false. Ele vai vir para cá. Então, eu posso colocar aqui. Data válida, por exemplo. E mostrar uma mensagem de sucesso. Então, aí o que eu poderia fazer? Deu start. A data de nascimento ele colocou futura, não é válida. Ele vai cair aqui e mostrar uma mensagem e vai finalizar o fluxo. Não vai fazer nada. Ele só vai mostrar uma mensagem para quê? Para o usuário verificar que aquela data de que ele colocou não é válida. Então ele tem que ir lá e consertar. Agora vamos supor ele foi lá, consertou a data, ele colocou uma data anterior, ou se você preencheu aqui para ele colocar uma data que ele tem que ser maior de 18 anos. Então vamos supor, beleza. A data de nascimento é maior do que hoje? Não, não é maior do que hoje. Ele preencheu corretamente e vai cair para o false, data válida. Antes disso, a gente pode chamar uma server action e salvar o registro do cliente lá no servidor. Certinho, a gente pode executar o nosso fluxo corretamente aqui para a gente executar o que a gente precisava. Então, simplesmente, se ele preencheu errado, eu posso mostrar uma mensagem e finalizar o fluxo. Pronto. Não aconteceu nada, ele não salvou, a plataforma não deixou ele salvar. Porque a nossa validação, isso aqui é uma validação, né? A gente está verificando aqui, fazendo uma pergunta, né? O sistema está fazendo uma pergunta se está verificando aquela data que ele preencheu. Se ela não é válida, mostrei uma mensagem de erro, finalizou o fluxo. Essa ação simplesmente não fez nada. Agora, se ele preencheu correto, eu posso seguir aqui o outro caminho, o outro rumo, salvar o dado dele no nosso servidor, lá no nosso servidor, salvar lá na base de dados, ou atualizar um registro, algo assim. E data válida, ou colocar aqui, registro cadastrado com sucesso.
pronto, ele vai receber uma mensagem lá de registro cadastrado com sucesso. Entendeu? Então é para isso que serve o if. E a gente tem aqui outra propriedade que é label. Por exemplo, eu posso colocar aqui para mim identificar data futura. Data futura. Então eu sei que a minha condição ela verifica se a data é futura. Entendeu? A minha condição serve para isso. Então eu posso vir aqui e colocar essa pergunta. Data futura? Sim. Né? Ou a data que o cliente preencheu é futura? Sim. Então já cai aqui uma mensagem de erro e finaliza o fluxo. Pronto. A data é futura? Não, não é data futura, é data anterior. Ok, vem aqui, salva, dá uma mensagem de sucesso, pronto, acabou, finalizou o fluxo, o registro dele foi salvo no banco de dados e pronto. Beleza? Próximo aqui, switch. Esse switch aqui é bem interessante. Eu vou deixar isso aqui do lado. Vou só fazer isso aqui. E vou clicar com o botão direito e Disable Elements. Olha, isso aqui também é legal. Disable Elements, eu posso desabilitar esses elementos. Desabilitando esses elementos aqui, é como se eles não existissem aqui. Mas, vamos supor, você está criando algo aqui e aí você precisa fazer um teste de alguma coisa. Você pode copiar o elemento, vou dar um Ctrl Z aqui, vou desfazer. Vou desfazer, por exemplo. Vamos supor que esse aqui é o nosso fluxo original. E você quer fazer um teste, verificar se uma alteração vai funcionar. O que você pode fazer? É aqui dentro que você quer modificar? Vem aqui, copia esse if, copia esse if. Vem aqui do lado, cola ele, deixa ele aqui bonitinho. Ele é o original que estava funcionando. Clica o botão direito, desabilita. Pronto, ele vai ficar ali guardadinho. Aí você vem aqui e faz a sua modificação. Aí vamos ver se vai funcionar. Funcionou? Beleza, deu certo o que eu queria fazer. Posso vir aqui depois e deletar. Pronto. Se não deletar também, fica ali. Eu posso pegar ele de volta se eu precisar. Só vou dar um Ctrl Z para ele voltar aqui. Preciso dele de volta? Clico o botão direito, Enable Element. Eu habilitei novamente. Eu posso voltar ele para o fluxo. Tá aqui uma coisa bem legal também que já aproveitei para mostrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fluxo aqui, eu vou deixar aqui do lado, que ele também serve para ficar de histórico para vocês. Lembra que a gente fez o histórico do nosso banco de dados? Então, eu vou deixar ele aqui bonitinho. Vou clicar com o botão direito, Disable Elements. Se um dia você quiser vir ver aqui sobre esse if, por exemplo, né? Eu só vou fazer o seguinte, eu só vou voltar esse dado, tirar esse nascimento aqui, certo? Só para a gente utilizar para o nosso exemplo depois. Mas só alterei ali para me mostrar para vocês. Vou puxar um outro start. Aí, quem disse que não precisa do start, né? Vamos puxar um outro start aqui. Eu vou puxar um end também. O end eu imagino que vocês já tenham entendido para que serve, né? Quando eu chegar ali embaixo para explicar o end, eu nem vou precisar explicar. Porque o end a gente já está meio que entendeu. Tá bom. Vou criar aqui de novo o fluxo só para dar outros exemplos e vou deixando esse carinha aqui. Os exemplos, beleza? Switch é um cara bem interessante também para trabalhar. Não é muito utilizado assim, utiliza mais o if. Mas por que eu utilizo mais o if? Porque eles são bem parecidos, tá? Eles são bem parecidos. O switch, ele é como se fosse um if, porém, você pode colocar diversas condições. E lembra que o if, ele só dá duas respostas? Ou é verdadeiro, ou é falso. O switch é como se você pudesse utilizar para ter mais de uma condição. A condição do if é verdadeiro ou falso. São duas condições, verdadeiro ou falso. O switch pode ter mais condições. Você pode tomar mais rumos de acordo com a condição que você tomar, certo? É um pouco complicado de eu dar um exemplo, mas eu vou tentar dar um exemplo depois que a gente criar o nosso exemplo aqui. Eu vou tentar utilizar o switch para vocês entenderem melhor. Mas basicamente vamos supor, eu vou colocar outros ends aqui, vou colocar mais uns 3 ends aqui, só para ficar mais fácil de entender. Tá, eu tenho 3 ends aqui. O switch, ele por padrão, ele vem esse carinha aqui, chamado otherwise, e você já vai entender o que é o otherwise. E aqui o switch, quando eu puxo o fluxo dele, aqui ó, quando eu puxo a perninha dele, eu posso puxar quantas eu quiser. Pode ser somente uma, tá? Vou dar um exemplo só com uma, primeiro. Condição 1.
Aqui é como se eu colocasse o if. Lembra que o if também é uma condição? Ó, se eu selecionar o if aqui, por mais que ele esteja desabilitado, eu consigo visualizar. Não consigo editar, mas eu consigo visualizar. Editar eu não consigo. Cliquei no if. Aí ele tem aqui, ó, condição. E a resposta dessa condição é true ou false, certo? Beleza, isso aí eu creio que vocês já entenderam. O switch, a condição também é verdadeiro ou falso, tá? Uma condição ele sempre retorna verdadeiro ou falso. Mas, vamos supor o seguinte. Nessa condição 1, eu vou colocar aqui. Eu vou utilizar, nessa situação que eu vou utilizar o mesmo exemplo. A data que foi preenchida pelo usuário. Eu estou utilizando o mesmo exemplo de antes, tá? A data é maior que hoje, por date, ó. A data é maior que hoje? Ó, ele já deixou. Então, data maior que hoje. Data é maior que hoje? Aí ele vai tomar esse rumo aqui. Bom, eu vou colocar uma mensagenzinha aqui, bem aqui, e vou escrever o seguinte, ó. Eu vou ligar na mensagem e dar mensagem para o end. Então, aqui, eu posso colocar uma mensagem seguinte, ó. Futuro. Data futura. Data futura. Certo? Então, o que vai acontecer? Vai dar um start. Se a data for preenchida lá... outra situação também. Ele tem... Pode ver aqui que a condição se chama condição 1. Tá? 1. Por que condição 1? Porque a condição foi a primeira condição que a gente criou. Então, você já deve ter imaginado que ele aceita mais de uma condição. Correto? Ele aceita mais de uma condição. Então, dessa forma aqui, switch. Eu puxei a perninha do switch e criei a primeira condição verificando o seguinte. A data preenchida é maior que hoje? Se a resposta dessa condição for verdadeira, o switch já vai tomar esse rumo aqui e vai seguir. Ele nem vai pensar duas vezes. Ó, a primeira condição, a condição número 1 bateu, é por aqui que eu vou. Entendeu? Agora vamos colocar uma segunda condição. Eu vou puxar esse índice para cá também. Esse índice para cá também. Eu vou puxar uma segunda condição. Eu vou pôr outra mensagem aqui. E a minha segunda condição, ó, vai ser o seguinte, ó, condição 2. A data é igual a hoje? A data que a pessoa preencheu é igual a hoje? Data de hoje? Eu estou só colocando o label, tá? O label é só para a gente identificar aqui, mas a condição está ali. A primeira condição é: a data é maior que hoje? Então, se a hora que executar esse fluxo, a pessoa preencheu uma data lá só. Ela executou o fluxo. A primeira condição que vai ser verificada é a condição número 1. Se a condição número 1 bater, vamos por aqui. Então ele vai vir aqui, vai mostrar uma mensagem, nesse caso aqui, data futura. Finalizou. A condição número 1 não bateu. A data não é maior que hoje. Agora o switch vai verificar a condição número 2. Se ele bateu o número 1, ele nem verifica o número 2, tá? Ele já bate o rumo ali e vai embora. Agora, se ele não bater a condição número 1, ele vai descer para a condição número 2. Aí ele vai verificar o seguinte. A data preenchida é hoje? É igual a hoje? É. Então, a mensagem é... A data é... Vou colocar aqui, data atual. Data atual. Essa é a nossa mensagem. E eu vou pôr uma mensagem de sucesso aqui. Pôr uma mensagem de sucesso. Certo? E finalizou. Beleza. Agora, eu posso colocar mais uma condição. Vou colocar a terceira condição. Não vou pôr a terceira condição. Mas vocês já entenderam que pode pôr mais condições, tá? Você pode pôr quantas condições você quiser, tá? Ó, condição 4, se eu colocar quantas. O switch aceita aqui quantas condições você quiser. Mas, interessante, ó. Eu já vou explicar o que é o otherwise. Eu não vou colocar a condição 3, tá? Não vou colocar a condição 3. Por quê? O que é o otherwise? O otherwise é o rumo que ele vai tomar se não bater com nenhuma condição. Tá? Então, primeira condição, a data é maior que hoje? É. Putz, seguiu aquele rumo. Não é a data maior que hoje. Então, vamos verificar a segunda condição. A segunda condição. A data é hoje? É, a data é hoje. Então, ele vai tomar esse rumo aqui. Não é hoje? Então, se ela não é futura e ela não é hoje,
Então ela é passada. Eu não preciso colocar uma condição 3, uma terceira condição, verificando se ela é passada, né? O que eu posso fazer? Não bateu com a condição 1, não bateu com a condição 2? Otherwise. Otherwise é nenhuma condição, não bateu com nenhuma condição. Então ele vai seguir esse carinha aqui. Então eu posso colocar aqui, colocar uma mensagem aqui. E a mensagem é data passada. E o tipo dela eu posso colocar aqui um warning. Certo? E eu vou tomar esse rumo aqui. Aqui poderia ser a minha condição 3, sem problema nenhum. Mas eu não preciso colocar a condição 3. Eu poderia muito bem fazer o seguinte, ó. Deixar o... que também é bastante feito, tá? Eu coloco o meu end aqui e o meu otherwise é o end. O meu otherwise é o end. E a minha condição 3 seria aqui. A condição 3 seria data menor que hoje, né? Menor que cur date. Também vai funcionar, tá? Data menor que hoje. Também vai funcionar. Ele vai verificar a primeira condição, vai verificar a segunda condição, vai verificar a terceira condição. Nesse caso aqui, nunca vai cair no otherwise. Imagino eu. A não ser que... Não, eu acho que nunca vai cair no otherwise. Então eu não preciso ter nada no otherwise. Pode dar direto um end. Por quê? Se é uma data futura, vai cair aqui. Se é uma data atual, vai cair aqui. Se é a data passada, vai cair aqui. Então o otherwise nunca vai cair. Posso simplesmente deixar um end nele aqui. Nunca vai cair ele mesmo, não preciso fazer nada naquele fluxo ali. Ou não preciso ter a minha terceira condição, como eu falei. Vou deletar. E o meu otherwise vai vir para cá. Se não bater com a data futura nem com a data atual, vai ser a passada. Pronto. Finalizou. E aí ele vai tomar esse rumo aqui. Entendeu? Essa aqui é a condição que vai tomar se nenhuma das outras condições que você fizer bater. Certo? Vamos fazer... eu vou aproveitar para mostrar exemplo. Ó, a nossa ação número 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir esses dois caras. Vou excluir não. Só para a gente não perder, eu vou criar uma nova client action. Aquela primeira ação, eu vou renomear ela aqui, que ela vai se chamar exemplo switch. A nossa ação número 2, que a gente acabou de criar, ela vai ser a nossa ação número 1. E eu vou pegar aqueles dois parâmetros de entrada, vou recortar eles e vou colar na nossa ação número 1. Paste aqui. Por quê? Porque a nossa ação número 1 era aquele primeiro exemplo que a gente queria fazer, a gente ainda vai concluir ele. Mas eu vou... Essa aqui seria a nossa nova ação. Deixa eu pegar, ó, vou pegar esse carinha aqui que a gente deixou de exemplo também, eu vou dar um cut nele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova ação dele. E vou criar aqui o exemplo if. Pronto, eu vou deletar esse fluxo aqui. E vou colocar aqui, ó, vou colar esse fluxo aqui. Então, eu vou habilitar ele. E aqui eu vou deixar ele de exemplo também. Ele vai ser um exemplo if. Ele vai ser uma outra client check. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou lá na nossa tela. Tá? Vou lá na nossa tela. Vamos deixar esses carinhos aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um container aqui. Ó. Um container aqui. Vamos colocar um container. Tá? Aqui na tela, puxa um container para baixo de tudo aqui. E esse container, eu vou vir aqui no estilo dele. E vou colocar uma margem em cima. Ó. Margem em cima de 30 pixels. Tá bom, 30 pixels. 30 pixels. Eu vou pegar o input. Vou colocar aqui esse input. E eu vou puxar a nossa variável data para dentro dele. Nossa variável data. Vamos preencher isso aqui para ver o switch funcionando. E aqui eu vou colocar um botão aqui embaixo. E vou escrever no botão switch. Tá? Switch. Pronto. Eu vou colocar mais um botão. E o botão vai ser if. E eu também vou executar aquela ação de if lá para vocês verem ela funcionando. Beleza? O nosso botão switch vem na propriedade. Ele vai executar a nossa ação chamada exemplo switch. Tá. Não vamos esquecer de uma coisa. O nosso exemplo switch estava sendo executado porque ele era o nosso primeiro botão de ação. Ele estava sendo executado por esses dois links aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar eles para a ação 1, que foi aquela ação que a gente criou
Novamente, ó, seleciono o link também, tá? Clico no texto, sobe, seleciono o link e volta ele para a ação também. Que esses dois aqui a gente vai utilizar para ver aquele primeiro exemplo. Eu só estou aproveitando aqui para mostrar também exemplos para vocês, para ficar mais claro. O nosso botão if vai executar a nossa ação exemplo if. Beleza? E então, qual que é a ideia? Vamos colocar uma data e a gente vai clicar aqui no botão switch e no botão if. Vocês vão ver funcionando. Dei um publish. Vamos dar um publish aqui para executar. Então, no exemplo if, qual que era no exemplo if? Data futura. Se a gente colocar uma data maior que hoje e executar o botão exemplo if, ele precisa cair aqui, ó, e mostrar essa mensagem, ó, não é possível preencher data de nascimento futura. A de baixo seria registro cadastrado com sucesso. Exemplo switch. Data maior que hoje, aparece data futura. Data igual a hoje, data atual. Otherwise, data passada. Se não é nem futura nem atual, vai ser uma data passada. Open Browser. Fazer o meu login. Beleza. Aqui mesmo que eu estava, não, Client Actions, aqui ó, nesse menuzinho aqui. Qual que é a ideia? Como esse input aqui a gente colocou uma variável do tipo data, ele já vai abrir um calendário, se a gente clicar aqui ó, nesse botãozinho aqui do lado aqui ó. A gente podia ter até diminuído esse input, né? Mas tá bom. Eu esqueci de fazer uma coisa. Volta aqui, volta na tela Client Actions. E aqui é o seguinte, esses botões, eles estão fora do nosso container. Eu vou explicar sobre isso aqui também depois, tá? Mas vem aqui no Widget Tree, só para vocês acompanharem. Esse aqui é o container que a gente colocou aqui embaixo, antes de colocar o input dentro. A gente colocou o input dentro, ele preencheu o container. E aí ficou só o input dentro dele. Vamos pegar os dois botões, só para a gente manter organizado, tá? Pega os dois botões, seleciona aqui o botão e aqui, e coloca dentro de um container. Eu não vou explicar muito aqui o Widget Tree agora, mas depois a gente vai entender melhor isso aqui. Depois eu vou em uma aula aí a gente aprende melhor como é que funciona o Widget Tree. Então, eu vou deixar aqui, eu vou diminuir esse input também. Vou diminuir o input só para ficar menos esquisito. E vou dar um publish novamente. O publish terminou, eu vou dar o Open Browser. Ele abriu uma nova aba, mas não tem problema. Vamos aqui para a nossa tela Client Actions. E aqui está o nosso exemplo do switch do if, certo? Eu vou clicar aqui. A gente não fez nenhum tipo de validação para verificar se a data está vazia, tá? No caso aqui a data está vazia, a gente poderia ter colocado uma verificação lá para verificar se essa data está preenchida, pelo menos, né? Mas enfim, a gente não colocou. A data nula, olha aqui ó, um exemplo. A data nula, essa aqui é a data. Ó. Essa variável aqui já está mostrando esse input aqui. Ó. A data nula ela é uma data de 1900, por exemplo. Ela é uma data passada. Então, provavelmente, se a gente clicar aqui, vai mostrar que é data passada. Mas, enfim, a gente não fez nenhuma validação, não faz sentido. Vamos clicar, então, aqui no nosso calendáriozinho e vamos selecionar uma data. Eu vou selecionar uma data futura. Ó. Vou selecionar uma data futura. Essa aqui é a data de hoje. Eu vou selecionar a data futura. E eu vou testar primeiro o if. Ó. Olha aqui. Ó. Não é possível preencher a data de nascimento futura. Né? A gente utilizou o exemplo de data de nascimento, mas o que aconteceu? O if verificou que essa data está preenchendo aquela variável data, ele verificou se ela é maior que hoje. Então, nesse caso aqui, é maior que hoje. Então, ela caiu aqui. Ó, não é possível preencher a data de nascimento futura. Voltando para o Service Studio, dentro do botão if, ó, vou dar 2 cliques aqui, botão if, data futura, sim, mostrou essa mensagem. Vamos preencher agora com uma data anterior. Se eu montar aqui com uma data anterior, e eu testar de novo o if. Agora foi. Ele aceitou, ele caiu na condição de baixo, ele não bateu a condição. A condição é, a data é maior que hoje. Antes tinha batido com a condição, agora não bateu mais, então ele seguiu para baixo. Se eu colocar a data de hoje, o que vai acontecer? Responde aí. Vai cair aqui para baixo, porque a data de hoje não é maior que hoje, certo? A condição é, a data é maior que hoje. Se eu preencher hoje, hoje não é maior que hoje. Hoje é igual a hoje, né? Mas a gente não tem essa condição. Mas a única condição é, a data é maior que hoje. Se for verdadeira, cai aqui. Como não é maior que hoje, já vai cair no falso. Não interessa se é para trás, se é de hoje para trás. Então vamos testar? Vou colocar a data de hoje e vou testar o if. Ó. Não preencheu, data de hoje é essa.
Olha lá, ó, registro cancelados com sucesso. Não bateu a condição, porque a condição é verificando se é data futura. Certo? Vamos testar agora o switch. O switch, vou colocar uma data futura. Data futura, que é a primeira condição lá, né? Switch, ó, data futura. Ele verificou a primeira condição. E ele já viu que bateu a primeira condição. A primeira condição era data futura? Era. Ele já seguiu aquele rumo, tá? Voltando aqui para o Server Studio, ó. Exemplo switch. Ele deu start e ele pegou e já... A primeira condição que ele verificou foi essa, ó. A data é maior que hoje? É. Ele já mostrou a mensagem, ele nem verificou as outras, tá? Ele não verifica. A primeira condição que ele bate, ele já segue. Então ele nem precisou verificar se a data é atual ou se a data é passada. Ele já verificou, ele já viu que a data é futura, já bateu a condição, ele já seguiu esse rumo aqui. Vamos verificar agora com a data atual? Se eu vim aqui e selecionar a data atual e testar o switch, ó. Data atual. O que aconteceu? Ele veio no switch, ele verificou a primeira condição. A data é maior que hoje? Não, não é maior que hoje. Aí ele veio para a segunda condição. A data é hoje? É, a data é hoje. Bateu. Então mostrou a mensagem da data atual e mostrou a mensagem da data atual para a gente na mensagem. E se eu colocar uma data passada, né, por exemplo, ele vai verificar a primeira, não vai bater, ele vai verificar a segunda, não vai bater. Aí, nesse caso, a gente não tem a terceira condição. Nesse caso aqui, ó, não bateu com a segunda, não bateu com a terceira, segue otherwise. Segue essa aqui. Ou se tivesse a terceira condição, ia verificar a terceira condição. Se tiver 10 condições, vamos verificar as 10 condições. Não bateu com nenhuma, vai para otherwise. Beleza? É como se fosse uma válvula de escape. Então, nesse caso aqui, ó, data passada. Ele não bateu nem com a data futura, nem com a data atual. Data passada. Então, para isso que serve o if e para isso que serve o switch. Certo? Eu vou deixar esses dois aqui como exemplos. Eu vou fazer o seguinte. Só para a gente não estragar também o nosso exemplo que a gente fez e nem o que a gente vai fazer. Essa data aqui, eu vou deixar ela somente para isso. E eu vou dar um Ctrl C. Ó, vou dar um Ctrl C, ou eu posso clicar no botão de copiar. E eu vim aqui e colar. Vai ser data 2, né? O que eu vou fazer? A data 1, que é essa aqui, eu vou deixar a data nascimento. Que é o que a gente tinha feito naquele exemplo antes. Só para a gente separar aqui, para a gente continuar com aquela nossa ideia de fazer aquele exemplo anterior. Então, o data 2 vai ser o data, que é o data que a gente tinha antes. Ó. Então, segue aqui. Vai ficar como quando a gente iniciou a aula. E aqui, a data aqui que eu estava mostrando, que ficou data nascimento, eu vou voltar nessa expression, tá? Eu vou voltar ele. Voltar não, eu vou passar a mostrar novamente a data agora. Então, a ideia é que fique da forma que a gente queria desde o início e como se eu tivesse criado uma nova variável para fazer esse teste aqui. Beleza? Voltando para Action 1. For each. O que é o for each? O for each não tem como eu dar exemplo agora também, mas o for each ele serve para percorrer uma lista. Como assim, Dário? O que é uma lista? Uma lista é um pouco complexo de eu explicar agora, mas uma lista, por exemplo, é o que retorna de uma consulta. Quer dizer, dependendo, né? Depende também. Não é sempre que vai retornar uma lista. Se a sua consulta ela é determinada para buscar um registro, vai vir uma lista com um registro. O resultado de uma consulta, ele sempre é uma lista. Mas por que eu falei que depende? Porque às vezes essa lista vai ter só um registro. Então, teoricamente, seria um registro só. Mas o formato que ele vem é uma lista. Tá? Ele vem em formato de lista. O retorno de uma consulta é uma lista. Se vai trazer somente um registro ou 10, não importa. Ele vai vir como uma lista. Certo? E aí, onde que entraria o for each? O for each, ó, olha aqui, ó a própria descrição dele. Executa a mesma lógica para cada elemento de uma lista. Então, por exemplo, vamos supor, a gente fez uma consulta e essa lista, essa consulta trouxe 10 registros. E a gente precisa executar uma ação para que faça uma modificação nos 10 registros. O que vai acontecer? O que a gente deveria fazer para isso acontecer, na verdade? A gente utilizaria um for each para pegar o resultado dessa consulta. O resultado dessa consulta é uma lista, lembra? Então, o que vai fazer? A gente vai pegar um for each. Ó, se eu pegar o for each e colocar ele aqui, ó, ele vai me pedir uma lista. Ó, record list. Record list. Ele precisa de uma lista. Se eu tivesse uma consulta aqui, por exemplo, na tela, a gente ainda não estudou consulta, então não vale a pena eu explicar muito a fundo sobre for each.
Mas se eu tivesse uma lista retornando, por exemplo, 10 registros e eu precisasse fazer uma modificação em 10 registros, eu selecionaria a lista, que seria a minha consulta, e eu criaria um fluxo aqui, a partir do for each, tá vendo? O ciclo, ele inicia um ciclo. Vamos supor, vamos colocar aqui um if. Eu vou puxar o ciclo para o if. Eu vou puxar para uma client action, sei lá. Não, cancela. Eu vou puxar aqui para uma server action. Pode ser qualquer coisa. É só para demonstrar. Não vou conseguir mostrar isso na prática agora, tá? Mas a situação aqui é o seguinte. Aí, beleza. Aí eu faria um fluxo aqui, ó, true ou false. E aqui eu poderia retornar para o for each. Aqui poderia retornar para o for each, aqui eu poderia retornar para o for each. Então, beleza. O que seria isso? Eu tenho uma lista com 10 registros. Eu preciso executar algo para fazer uma modificação nos 10 registros. Tá? O for each, ele faria essa modificação registro por registro. Ele percorre uma lista. Se eu tenho 10 itens se eu tenho 10 itens na minha consulta e eu quero executar algo para os 10, eu coloco o for each para percorrer a record list que eu selecionaria a minha consulta, certo? E eu faria essa execução aqui para cada registro. For each, a tradução de for each é para cada, né? Então, dessa forma, quando eu iniciasse aqui o meu, sei lá, um botão, qualquer coisa, a ação, a hora que essa ação fosse executada, ela ia chegar aqui, ela ia percorrer o registro número 1 daquela lista. Ela ia percorrer o primeiro registro. Aí ela ia iniciar aqui no ciclo. Ó. Um if pode ser uma verificação. Posso fazer uma verificação? Qualquer coisa. Isso aqui é como se fosse um ciclo secundário, somente para executar para cada registro daquela lista. Se for alguma coisa, sobe para cá. Se for outra coisa, desce para cá. Fez, volta para o for each. Quando volta para o for each, ele pega o próximo item da lista. Ele já executou uma ação para o primeiro item. Quando voltou para o for each, se tiver mais itens, vamos supor que tem os 10, vai para o segundo, executa a mesma ação. Voltou para o for each, vai para o terceiro, executa a mesma ação. Voltou para o for each, até finalizar os 10. Né? Ele tem algumas propriedades aqui, que é o seguinte, Start Index. Start Index é dessa lista, que tem 10 registros, a partir de qual você quer que comece? Iniciando em 0. Primeiro registro, o número dele é 0. Tá? Se eu quiser que comece do quinto registro, eu teria que colocar o número 4. Então, aqui é a partir de qual, né, Start Index, a partir de qual registro, de qual linha dessa lista eu quero que inicie. E o Maximum Iterations é a máxima quantidade de vezes que ele vai percorrer isso. Ou seja, se a gente tiver 10 registros, ele inicia do 0. Eu não preenchi o Start Index, vai iniciar do 0. Mas eu coloquei um Maximum Iterations de 5. Ele vai executar a primeira linha, vai executar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando chegou na quinta, ele não vai executar mais. Isso aqui é um limite para a gente colocar aqui. Se deixar em branco, ele vai executar até acabar a lista. Então, o for each serve para isso. Ele vai executar um fluxo aqui para cada registro ou para cada linha de uma lista. O exemplo que eu dei é o da consulta, que o resultado da consulta é uma lista. Se vier somente um registro, o for each, e se você precisar do for each, o for each vai executar só uma vez, acabou. Quando ele terminar a execução, ele segue o fluxo para baixo, fora dele, certo? Eu não consigo dar um exemplo aqui agora, mas basicamente é para isso que serve o for each. Então eu vou deletar. Próximo, assign. Assign, esse carinha aqui a gente já passou por ele bem rapidamente também. E ele, basicamente, eu diria assim que 90% das vezes a gente utiliza o assign. Esse é o cara, acho que é um dos mais importantes que tem aqui nessa lista, nesses carinhas aqui. O assign, ele é o cara que transfere valores. A gente já chegou a ver um pouco em essas aulas anteriores, no cálculo, por exemplo. Nos cálculos lá a gente utilizou o assign. O assign, ele transfere o valor para alguma coisa. Né? Eu vou dizer alguma coisa, mas no exemplo que a gente utilizou era uma variável, mas a gente pode utilizar também outras coisas para receber esse valor. Não tem como dar exemplo aqui também, mas o resultado de uma consulta, eu posso pegar o resultado de uma consulta e passar ela para uma variável local, por exemplo. Entendeu? Também eu posso utilizar dessa forma. O assign,
O assign, basicamente, ele serve para transferir valores. Aqui nas propriedades dele, tem aqui, ó, selecionado ele aqui, tem aqui, ó, label, eu até mostrei mais ou menos para que serve ele. Label é só essa parte de cima aqui, ó. Eu escrevi label, é o que fica escrito nele aqui. Aqui sempre é o seguinte, variable, a primeira caixinha é quem vai receber esse valor, tá? Quem vai receber esse valor. Se eu abrir aqui, ó, ele vai me dar diversas opções, que são as opções que eu tenho aqui, certo? Ó, o texto 2 e o número 2 são os meus parâmetros de entrada. Ah, mas o parâmetro de entrada não está trazendo um dado de fora? Tá, mas eu também posso chegar aqui dentro, substituir esse dado. Posso dar um novo valor para esse parâmetro de entrada, né? A gente viu lá que a gente poderia alterar o valor de um parâmetro de entrada, né? A gente viu na aula de parâmetros de entrada. Então, esse carinha aqui, ó, o primeiro quadradinho de cima é quem vai receber o valor. Lembra na aula que a gente fez o exemplo de cálculo? A variável resultado recebia um valor. Então, eu selecionei a variável resultado em cima. E, o de baixo é o valor que será passado para quem você selecionou em cima, certo? No caso lá, a gente utilizava, a gente queria fazer um cálculo da variável número 1 com a variável número 2 e passar aquele cálculo, aquele valor, o resultado daquele valor para a variável resultado. Então, a gente colocou embaixo o nosso cálculo e em cima quem recebia esse nosso cálculo. Entendeu? Inclusive, a gente vai utilizar ele aqui para poder fazer o nosso exemplo que a gente está desde o começo da aula querendo fazer. Beleza? Então, eu vou deixar ele aqui, tá? E eu vou passar rapidamente pelos outros aqui. Esses outros aqui já são um pouco mais avançados, mas eu vou passar bem rapidamente aqui e para vocês entenderem. Eu vou deixar ele aqui, mas eles servem para transferir valor, né? Exatamente como eu falei. O de baixo passa para o de cima. Quero pegar o resultado do atributo data de nascimento da minha consulta de clientes. Eu tenho um cliente específico, eu fiz uma consulta, eu trouxe um cliente específico, eu quero saber a data de nascimento dele e eu quero passar para um novo campo. Aí esse novo campo eu vou colocar em cima, seja uma variável local, por exemplo, data aqui, vou pegar a data de nascimento, por exemplo. E aí, da minha consulta, eu vou pegar o resultado da minha consulta, do atributo data de nascimento e vou selecionar. Aí ele vai pegar, quando executar o fluxo, chegar aqui, ele vai pegar aquele valor e vai colocar nessa variável de data de nascimento. Entendeu? Ah, eu quero saber o valor do produto vezes a quantidade. Eu vou pegar aqui, por exemplo, seja uma variável, alguma coisa assim, uma variável chamada total. Embaixo eu vou pegar o resultado da minha consulta, eu vou pegar o número, a quantidade de produtos, aí eu vou colocar um asterisco, que é vezes, e o próximo campo seria, o próximo item do cálculo seria quantidade vezes o valor total. Ele vai fazer aquele cálculo e vai jogar lá naquela variável total, entendeu? Então a parte de baixo manda para a de cima. Eu vou deixar ele aqui, que a gente vai utilizar no exemplo antes de finalizar a aula aqui rapidinho, e vou passar para o próximo. O próximo aqui, JSON Serialize, JSON Deserialize. Isso aqui é algo bem mais avançado. Não vou passar por eles agora. Exception Handler também, basicamente aqui, ó, Exception Handler, Rise Exception também são tratamentos de erro. Lembra aquela mensagem de erro que deu quando a gente estava tentando deletar um registro e aí parecia um código muito doido lá, não sei o quê? Basicamente, quem disparou aquelas mensagens de erros foram Exception Handlers ou Rise Exceptions. Eles são tratamentos de erros e através deles a gente também consegue tratar esses erros, né? Não é algo que eu vou mostrar agora também, porque é algo um pouco mais avançado, tratamento de erro. Então não faz sentido a gente mostrar agora. Comment, a gente já viu comment, né? Lembra dos comments? Lá no main flow, a gente conseguia usar um comment. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu trouxe um comment para cá, posso colocar um comentário. Assign serve para transferir valores. Pronto, esse aqui é um comentário e eu posso ligar ele em algum lugar. Ó. Posso ligar ele em mais de um local também se eu quiser. Entendeu? É só para deixar o código comentado, certo? Ó, vou deixar aqui bem legal. Vamos lá no exemplo if. Exemplo if. Vou pôr um comentário aqui, ó. Esse comentário ele vai estar ligado no if. E aqui, verifica se a data inserida é futura. Maior que hoje. É um comentário. Quem vir aqui um dia
fazer uma modificação nessa ação, facilita, né? Ele vai entender melhor se tiver um comentário. É bem recomendado também, se você quiser fazer o seu fluxo for muito grande. Nossa, imagine um fluxo que tem, sei lá, 50 itens, 50 elementos num fluxo. É legal você deixar um comentário, pelo menos em alguns passos que aquele fluxo está fazendo, entendeu? Exemplo switch também daria para colocar aqui, mas só para a gente acelerar um pouco. Action, vou voltar para Action 1. Então, esse comentário eu vou só deixar ligado no nosso assign aqui, só para vocês entenderem. Destination serve para finalizar um fluxo e redirecionar para algum outro local, alguma outra tela. Seja ela dentro da aplicação ou fora, né? O destination basicamente finalizou aquela ação, já redireciona. A gente chegou a ver isso no nosso exemplo daquele cálculo. Lembra que a gente fazia um cálculo e já redirecionava a tela? Então, eu utilizava um destination no end. O destination ele tem que ser no end. Ele é um ponto final de um fluxo, tá? Finalizou, o fluxo executou tudo que tinha que executar. Você quer, ao finalizar aquele fluxo, redirecionar o usuário para alguma tela. No final do fluxo, coloca ele como destination. E aí você seleciona. Ele tem até a opção Previous Screen, que é página anterior. Se o usuário chegou aqui da página X e ele está na página Y, terminou o fluxo e você selecionou o Previous Screen, ele volta para a página X. Ele volta para a página anterior. Ou você pode direcionar ele para outra página. A gente está na Client Action. Quero redirecionar ele lá para o parâmetro de entrada. Quero redirecionar para Home. Então, por exemplo, Home. Vou selecionar aqui. Ok. Guardei. Fiz o fluxo. Ao final do meu fluxo, ao invés de só terminar o fluxo e ficar ali, eu vou ser redirecionado para a página Home. Beleza? Vou voltar aqui o meu end. Próximo. Download. Download, o próprio nome já diz. O download, ele também é um ponto final, tá? Ele também é um end de um fluxo. Ou seja, eu não posso colocar um download no meio de um fluxo. Se eu colocar ele aqui, ó, ele ejeta o meu end, ele bota o meu end para fora e ele se transforma em final de fluxo. O que ele pede? Ele pede duas coisas. Conteúdo do arquivo e nome do arquivo. Ele serve para baixar um arquivo, seja ele na base de dados ou em qualquer local. Geralmente, vamos supor, você precisou subir a foto de um usuário e o usuário tem um álbum de fotos, por exemplo. E aí você tem um botãozinho de download e a pessoa pode baixar qualquer uma daquelas fotos. Você pode criar uma ação para o sistema, ele faz uma busca lá naquela foto, lá na base de dados, e ao final aqui ele faz o download dessa foto. E ele faz o download dentro do seu navegador, baixa para o seu computador. Ele serve para isso. Vamos tentar utilizar ele na nossa aplicação que a gente for criar. Mas aqui não vou conseguir dar exemplo, porque eu precisaria de subir arquivos. Então eu vou deletar e vou para o end. JavaScript é algo também bem avançado, tá? JavaScript não é interessante a gente entrar aqui. Você tem que ter um pouco de conhecimento em linguagem JavaScript para poder utilizar ele. Então não faz sentido. E o end, todo mundo já sabe para que serve o end, né? O end só finaliza o fluxo. Então, ótimo. Não precisa explicar nada do end. A gente já utilizou o end aqui. Então, beleza. Visto isso, visto todos os elementos que a gente tem dentro de uma Client Action, vamos dar um exemplo aqui bem rápido, porque a nossa aula já está bem grande e eu não posso deixar uma aula tão grande assim, mas vamos executar nosso exemplo. Vamos voltar lá para a nossa Client Action. A nossa Client Action, a nossa ideia era, lembra qual era a nossa ideia? Executar a mesma ação através de dois locais diferentes, porém a nossa ação tem dois parâmetros de entrada e cada um dos botões vão mandar dados diferentes para esse parâmetro de entrada. Tá? Então, basicamente o nosso botão. Deixa eu voltar nosso parâmetro de entrada para mandatórios. Tá? Eles estavam não mandatórios, porque a gente alterou na aula passada. Então, vamos voltar ele para mandatórios. Então, o nosso link e o nosso botão já exige que mande dados para dentro dessa ação. Dentro da ação, antes da gente selecionar lá os dados, dentro da ação, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma coisa bem simples, só para vocês entenderem aqui como é que vai funcionar isso. Dentro da nossa ação é o seguinte. O nosso assign, ele vai pegar esse dado que o link mandou, ou que o botão mandou, que seria o parâmetro de entrada, tá? Ele vai pegar esse dado que chegou através do parâmetro de entrada e a gente vai simplesmente colocar na variável local e mostrar na tela. Simplesmente, só isso, só para vocês entenderem. Então, a gente vai utilizar o assign já para fazer esse exemplo.
Qual que é a ideia? A nossa ação ela tem um parâmetro de entrada chamado texto e um parâmetro de entrada chamado número. Então, o botão vai mandar um texto e um número, e o link vai mandar outro texto e outro número. Entendeu? Mas independente de qual eles mandarem, a gente vai utilizar o parâmetro de entrada como referência desses itens, certo? E a gente vai passar esses valores aqui para nossas variáveis na tela, para a gente poder mostrar lá que elas estão numa expression, lembra? Então, beleza. A nossa ação vai ser executada, iniciou a nossa ação, vamos executar o assign. Primeira coisa, antes de pegar os parâmetros de entrada, eu vou pegar nosso parâmetro, nossa variável data. A gente também tem uma variável data lá. Essa data não vai ser preenchida em local nenhum pelo usuário, e sim pela ação. Esse aqui é um outro exemplo que eu queria dar para vocês. Lembra do curDate? curDate, abre e fecha parênteses. Ó, curDate. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o valor de curDate, que é current date, que é a data de hoje, e está passando para a variável de data. Certo? Aí, beleza. Agora, para mim fazer o próximo, eu tenho duas opções. Eu posso puxar outro assign, ou o mesmo assign eu posso fazer ele mesmo dentro dele mesmo. Você vai entender. Eu coloquei aqui para a data receber a data atual, e eu posso pegar uma nova variável e eu posso continuar trabalhando dentro do mesmo assign. Tá? Eu não preciso vir puxando diversos assign. O assign ele aceita que você atribui diversos valores a diversas variáveis dentro de um único só. Não confunda, tá? Às vezes você precisa passar algo para dentro de uma variável e depois executar uma ação e depois passar novamente aquele resultado para dentro daquela variável. Aí sim teria que ser um assign diferente, porque um antes de uma ação e um depois, né? Vamos supor, dentro de uma server action. Preciso passar um dado para um local aqui, preciso executar e depois eu preciso passar outro dado. Aí sim eu teria que ter assigns separados. Nesse caso aqui eu posso usar o mesmo assign. Então nesse caso aqui, ó, eu posso selecionar aqui, ou eu posso clicar aqui e ele vai me mostrar aqui direto as minhas variáveis que eu tenho aqui disponíveis, certo? Então eu vou selecionar aqui a minha variável texto, que é essa aqui, ó, a variável texto, selecionei ela. O que ela vai receber? Ela vai receber o meu parâmetro de entrada texto2. Ou eu posso clicar aqui também, abrir aqui, e ele vai ser o meu texto2, ó, ele está dentro da ação aqui dentro. Então, o valor que foi enviado aqui para dentro, através desse parâmetro de entrada, eu vou passar para aquela variável de tela chamada texto, variável local de tela. Próximo, o número da variável da tela, ó, é esse carinha aqui, ele vai receber o número 2. Então, o que está fazendo aqui? O botão vai mandar um dado e o link vai mandar outro. Independente do dado que eles mandarem, que vai ser através desses parâmetros, através desse assign, eu estou pegando esses valores que estão chegando aqui dentro. Ó, eles estão mandando um valor aqui para dentro. Eu estou pegando esses valores aqui e colocando eles na variável de tela para a gente mostrar lá na tela o resultado dessa ação, certo? Então, beleza. É simples, é só isso. Vamos pôr uma mensagem? Vamos pôr uma mensagem de sucesso. Lembra que a nossa ação que a gente criou só com a mensagem de sucesso? Vou colocar ela aqui embaixo. Ela vai executar o label e ela vai executar outra ação que dentro dessa ação, se você der 2 cliques, você já é redirecionado, tá? Ela só tem uma mensagem de sucesso e finaliza também. Voltei para a nossa ação aqui. Então, beleza. A função do nosso botão é mandar um dado, e esse dado, que vai ser o texto e um número, ele vai ser passado para a variável local. E lá na tela, voltando para a tela, aqui a gente tem as expressions. O texto, que é a variável local, texto, é esse. O número, que é a variável local, número, que é esse. E a data, que o próprio botão já está dando uma data atual para esse carinha aqui. Então, beleza, vamos selecionar aqui o botão. O botão, ele vai passar qual texto? O texto eu vou pôr entre aspas e vou escrever aqui, ó, clicado, vou selecionar de novo, entre aspas, clicado pelo botão. O botão vai enviar esse texto para dentro da ação, a ação vai pegar, vai enviar através do parâmetro de entrada, a ação vai iniciar, vai dar o start, vai pegar o assign, vai pegar aquele parâmetro de entrada, texto 2, que é o que está recebendo aqui, e vai passar lá para a nossa variável de texto para mostrar aqui. Beleza? Essa é a nossa ideia. Coisa bem simples. Número 2. Número 2 é o nome do nosso parâmetro de entrada. Número 10. Só isso. Link. Vamos para o link. O link, ele vai mandar um texto, entre aspas, clicado pelo link. Clicado pelo link.
E o número que eu vou mandar é um número 7. Só isso. Vou dar um publish. Então, resumindo, o nosso link e o nosso botão executam a mesma ação. Ó, só para lembrar, vou clicar aqui no texto e selecionar o link. Ele executa, ó, o onClick dele é o Action 1. O botão, o onClick dele também é o Action 1. Mas cada um deles estão passando dados diferentes através do parâmetro de entrada da Action 1. Se eu vim aqui, então, ó, expandi Action 1, cada um manda um dado diferente. Então, lá dentro, a gente vai pegar esse dado. Não me interessa qual é esse dado, o que me interessa é o parâmetro. Então, eu vou pegar o parâmetro de entrada texto 2 e passar para a variável texto. Finalizou, vou voltar aqui só para a tela. Finalizou, vou dar um Open Browser. Vou lá para a nossa tela Client Actions. Então, ó, as nossas variáveis aqui, texto não tem nada, número está 0 e data está data nula. Se eu clicar no link, ó, cliquei no link, olha lá, ó, e ele já apareceu o texto aqui, ó, ele pegou o texto que é enviado através do link e apareceu aqui, ó, clicado pelo link, mandou o número 7 e pegou, opa, desenrolei, e mandou a data atual, que é a data de hoje, certo? Ele primeiro apareceu porque não está formatada essa data aqui, mas apareceu ano, mês e dia. Agora eu vou clicar pelo botão. Olha lá. Aí depois ele executa a nossa mensagem de sucesso, que está em outra ação. Lembra? Cliquei no botão. Olha lá. Já mandou um outro texto. O botão manda um outro texto. Lembra, esse texto e esse número podem ser dinâmicos. Eu coloquei fixo ali. Eu coloquei um texto estático. Eu escrevi o texto entre aspas. Mas lembra lá na nossa aula de parâmetro de entrada que a gente poderia preencher um campo, preencher um outro, preencher um input e mandar esses textos dinamicamente, tá? Esse aqui é só um exemplo que uma mesma ação executada por locais diferentes podem ter resultados diferentes por causa do parâmetro de entrada, porque cada um pode mandar um dado diferente. Se você vai fazer um cálculo e dois botões vão para a mesma ação, mas cada um manda números diferentes, o cálculo vai ser diferente. O cálculo você não vai lá dentro da ação, você vai fazer o cálculo com o parâmetro de entrada. Agora, o que esse parâmetro de entrada vai receber depende do que cada local que executa vai mandar, entendeu? E o resultado desse cálculo sempre vai ser diferente, independente do local que clique, entendeu? É dessa mesma forma. O link manda uma coisa, o botão manda outra, ambos executam a mesma ação, mas o resultado é diferente. Um manda um texto, o outro manda outro, certo? Então eu espero que tenha ficado claro sobre Client Actions. Client Actions tem os seus parâmetros de entrada. Uma coisa que eu não fiz aqui, mas pretendo fazer ainda com exemplos mais para frente, porque já está muito grande a nossa aula. A Client Action, ela também tem local variable, tá? Ela também local variable. Tem a mesma função, mas ela é ligeiramente diferente. A vida útil dela. A local variable de uma Client Action, ó, eu vou adicionar aqui só para vocês verem. A local variable de uma Client Action, ela só pode ser usada dentro da Client Action, tá? Aqui na tela, se eu puxar, ó, minha var1, se eu puxar uma expression aqui para dentro, da minha tela, tá? Eu não consigo encontrar essa var1, porque aquela variável, ela pertence à Client Action. E a vida útil dela, lembra da vida útil da variável de tela? Se você saísse da tela e voltasse, você perdia o dado. A vida útil da variável na Client Action, ela só existe enquanto dá start e finaliza. Se eu quiser aqui dentro fazer um cálculo e guardar nessa variável local e depois passar esse cálculo para outro local para mim ver na tela, beleza. Mas se eu colocar um cálculo dentro dela e querer que mostre ela dentro de uma tela, não dá certo. A vida útil dela inicia aqui e finaliza aqui. Tá? A vida útil de uma variável de ação, ela inicia no start e finaliza no end. Executei uma ação, cliquei no link, no start, essa variável é iniciada. Se você trabalhar com ela dentro do fluxo, ela pode receber ou perder valores, ou você... Perder não, ela recebe ou você tira valores de dentro dela. E chegou no end, acabou. Ela não tem mais valor. Se você executar a ação de novo, ela está zerada, entendeu? Então, a diferença, basicamente, entre a variável de uma client action e de uma tela é essa. A da tela, enquanto você está na tela, essa variável está viva, ela segura o valor. A variável local de uma ação, ela só segura valor enquanto inicia e finaliza.
certo? Finalizou aqui, essa variável local perdeu o seu valor, beleza? Eu não vou dar exemplo aqui porque a nossa aula já ficou bem comprida, mas fica aí a explicação. Vamos tentar utilizar também na nossa aplicação, vamos tentar utilizar pelo menos um exemplo assim, só para vocês entenderem melhor como que ela vai funcionar dentro da ação. Basicamente, eu acho que ficaria até mais fácil a gente mostrar lá na Server Action. Ela funciona exatamente igual, tá? Quando entrar na Server Action, bastante coisa é semelhante. Então, eu creio que a gente vai ter mais tempo para utilizar uma variável local dentro da Server Action. E da forma que eu utilizar numa Server Action é a mesma forma que funciona na Client Action, tá? Server Action iniciou, a variável local funciona dentro do fluxo, finalizou, acabou a variável local. Beleza? Então, se você entendeu como é que funciona a vida útil de uma variável local de tela, com essa explicação, eu imagino que você tenha entendido como é que funciona a vida útil dela dentro da ação. Então, eu imagino que tenha ficado claro. Eu tentei passar aqui o mais simples possível. E quando a gente entrar para a nossa aplicação, eu vou tentar utilizar esses exemplos aqui para a gente ver na prática como que funciona. E mais uma aula chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona as Client Actions, certo? Às vezes não fica muito claro, porque exemplos é diferente do vamos ver, né? De fazer funcionar mesmo, numa aplicação de verdade. Mas não se preocupe, que a gente vai desenvolver uma aplicação e vocês vão ver funcionando na prática, certo? Não só na teoria, igual eu estou passando para vocês aqui. Tem um pouquinho de prática, né? Mas ver funcionando ali, guardando registros, fazendo requisições ao servidor, isso é uma coisa bem interessante, né? Bem legal. Então, recapitulando aqui, fazendo uma revisão do que a gente viu, a gente finalizou o assunto das Client Actions, certo? E a gente passou por todos os elementos básicos, né, barra principais, que são os que eu expliquei lá, para a criação da Client Action. Não passei por todos, porque alguns ali são avançados. Não faz sentido a gente perder tempo agora com eles. São algo que vocês vão aprender ao decorrer dessa carreira aí, né? Decorrer do curso de vocês, se vocês forem continuar seguindo esses estudos, né? Então a gente passou ali, ó, pelo elemento start, que basicamente tem que ter o start para iniciar uma ação. A mensagem ou comentário, né? A mensagem que é o que pode aparecer para o usuário, o comentário que só aparece em desenvolvimento. A gente viu que uma client action ela pode executar outra client action e ela pode executar outra server action. Outra não, né? Ela pode executar uma server action. Ela até pode executar mais de uma no mesmo fluxo, mas não é recomendável. E a gente vai ver isso no decorrer das aulas. Eu vou mostrar para vocês. Mas uma server action ou uma client action, ela pode executar outras client actions e ela executa server actions, né, também. E a gente viu ali sobre o refresh data, que é para atualizar consultas. Eu utilizei mostrei o if e o switch e mostrei um pouco deles na prática também, como que eles funcionam, né? E o for each eu não consegui dar exemplos, porque a gente precisa de uma lista para conseguir executar ele, mas eu expliquei que ele como se executasse um fluxo secundário ao decorrer de uma lista, né? Eu mostrei para vocês o assign, que inclusive é o que a gente mais utiliza nas server actions e nas client actions. A gente utiliza bastante porque a gente precisa. A gente recebe o valor de algum local, tem que passar para outro e tal. Essa é a função dos botões, né? Então é muito utilizado dentro dos botões. Dos botões não, nas client actions. Independente se é botão, se é um drop-down, se é um input, qualquer coisa que executa. Mas basicamente as client actions. E os pontos finais, né? Os pontos finais de um fluxo que você pode escolher entre o end, que é o padrão, um download ou um destination, se você quer redirecionar o usuário para outro local. Download é para baixar um arquivo, né? E o end simplesmente finaliza o fluxo e fica ali mesmo. Eu citei também alguns exemplos que eu falei, que foi o if e o switch, né? E a gente terminou o nosso exemplo que a gente queria fazer na aula passada. Foi um exemplo bem simples, bem pequeno, né? Basicamente levou uma aula inteira, mas não foi a aula inteira explicando só sobre ele. Eu precisava dar o contexto de todos os elementos que a gente precisava para conseguir fazer tanto esse exemplo como os outros, né? E para vocês entenderem melhor como vocês vão utilizar eles no futuro, beleza? E eu dei também ali a explicação breve, não precisei perder muito tempo sobre a variável local, porque eu imagino que vocês já entendam o que são a variável local, e a função dela é a mesma, é guardar valor temporário. Então, por isso ela tem a vida útil. A vida útil da tela é enquanto você está na tela, ou se você remover o valor dela, né, enquanto você está na tela, se alguma coisa que você fizer
que remova o valor dessa variável local, então com certeza ela não vai ter mais o valor que você queria que ela tivesse, ou você colocou um valor e tirou, etc. Mas saiu da tela e voltou, perdeu o valor que ela tinha anteriormente. Da mesma forma funciona a variável local de uma client action, porém client action, a vida útil dela é só entre o start e o end, dentro do fluxo da client action. Na server action funciona da mesma forma, então eu creio que na server action a gente vai conseguir dar um exemplo melhor, beleza? Porque a gente vai ter mais tempo aqui, o tempo já estava curto. Então eu queria agradecer vocês e até a próxima aula.